culto de Natal, as crianças foram incríveis, o coral dos adultos, foi muito maravilhoso. E a gente vê a igreja lotada daquele jeito. Eu confesso para vocês que eu fiquei muito surpreso, porque, diferente dos outros anos, a gente sempre tinha muitas pessoas viajando nesse período de Natal, e o culto de Natal normalmente dava pouquíssimas pessoas. Mas esse ano foi diferente. Foram quase 250 pessoas aqui nesse ambiente. Meu Deus, eu fiquei até constrangido, porque o distanciamento ficou muito comprometido, não é? Mas, para a glória de Deus, deu tudo certo. Nós vivenciamos esse momento tão precioso. Eu creio que a palavra ela foi algo muito reveladora, especialmente para mim, como é importante a gente não somente conhecer as Escrituras com o nosso racional, com o nosso conhecimento humano, mas conhecer as Escrituras, a verdade de Deus nas nossas vidas, de forma revelada, como todos aqueles personagens envolvidos ali no nascimento de Jesus tiveram revelações. Alguns por meio do aparecimento de anjos, outros direcionados por fatos da natureza, como aquela estrela que conduziu os reis magos, mas o fato é que nós precisamos, de fato, buscar isso em nossas vidas. Amém? Meus amados, terça-feira passada, e agora nós vamos entrar na mensagem, nós conversamos sobre o discipulado e a sua cosmovisão. Eu tenho percebido que os amados irmãos dessa igreja têm tido muitas dúvidas sobre o discipulado. Como funciona o discipulado? A nossa igreja está recebendo muitas pessoas novas e a gente precisa trazer isso de forma mais clara para a membresia dessa igreja. Nós falamos muito sobre isso, talvez seja por conta da ausência de muitas pessoas aos TADEs, aos treinamentos. Não se satisfaça com as palavras que são ministradas aqui, tanto nos cultos, como também nos TADEs. Não se satisfaça com o conteúdo que você recebe. Seja curioso, seja sedento pelo conhecimento. Nós temos muitos livros na nossa livraria que falam sobre a visão da igreja que você decidiu fazer parte, tá certo? Então, é comum, é natural as pessoas terem dúvidas, mas essas dúvidas, elas são ainda mais intensas quando as pessoas não focam em conhecer, não é, o que ela precisa de fato conhecer, tá certo? Então, na semana passada, nós conversamos sobre o discipulado e a sua cosmovisão. Como você vê o discipulado, não é? E nós vimos juntos que a pergunta mais importante não é se você está sendo discipulado, mas quem está te discipulando. E aí nós conversamos, eu não vou entrar nesse assunto de novo, para não ficar repetitivo e não consumir o tempo, e a gente não falar sobre o que a gente quer falar essa noite. Mas nós vimos que cosmovisão, o que é essa cosmovisão? Cosmovisão é a maneira subjetiva, individual, sua, particular, na sua individualidade, de ver e entender o mundo. Isso envolve a cosmovisão, especialmente as relações humanas e os papéis de cada uma das pessoas, inclusive você, na sociedade. Isso envolve a cosmovisão. Como você vê e como você age em sociedade. Seja qual for, trazendo para a nossa realidade enquanto igreja, enquanto visão do MDA, do modelo de discipulado apostólico, seja qual for o tipo de discipulado que a gente vem a praticar, esse discipulado, ele é praticado para a glória de Deus. O intuito do discipulado na Paz Church é levar homens e mulheres à maturidade, à frutificação em Cristo Jesus. Esse é talvez um dos principais propósitos do discipulado, é te auxiliar na tua caminhada cristã, fazer com que você desenvolva essa maturidade.
E olha que interessante o que está lá em Colossenses capítulo 1, do versos 28 ao 29. A gente está ótimo, está aí no telão. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo. Verso 29. Por isso, trabalho e luto com tanto esforço na dependência de seu poder que atua em mim. Então, amados, a nossa igreja, ela trabalha com a visão do MDA. Nós funcionamos com a visão do modelo de discipulado apostólico. E nessa caminhada, dependendo do estágio, escute isso é muito importante, dependendo do estágio em que a pessoa, ou melhor dizendo, dependendo do estágio em que o discípulo se encontre, nós podemos realizar esse discipulado de diferentes formas. E é aqui que você precisa compreender. Nós temos 4 formas de discipulado na nossa igreja. A primeira delas é o discipulado do acompanhamento inicial. Discipulado do acompanhamento inicial. A segunda forma é o discipulado do membro da célula. A terceira forma é o discipulado profundo para discipuladores e discipuladores em treinamento. Pessoas que já são discipuladoras de outras pessoas e também pessoas que estão sendo treinadas para se tornar um discipulador. E o 4º nível de discipulado é um discipulado profundo para líderes de célula, supervisores, membros de ministérios e pastores. Ministérios profundos. Existem ministérios mais rasos na nossa igreja, como a atmosfera e outros, mas existem ministérios profundos, e um dos critérios para as pessoas participarem desses ministérios mais profundos é a importância dela estar sendo discipulada, esse acompanhamento mais profundo. Então, vamos ver mais detidamente, mais detalhadamente, cada um desses 4 tipos de discipulado. E eu vou ficar aqui para, depois do Tadel, você querendo, você tendo dúvida, e assim que eu terminar a palavra, se a gente tiver tempo, você pode até perguntar, porque a sua pergunta pode ser comum para outras pessoas, e a gente está aqui para te auxiliar e te responder, tá certo? Então, o primeiro nível de discipulado, que é o discipulado do acompanhamento inicial. Esse discipulado, ele trata daquele primeiro nível de discipulado constituído pelo livrinho do acompanhamento inicial. O livrinho que nós usamos para introduzir o discipulado na vida do membro dessa igreja, tá? E esse livrinho do discipulado, do acompanhamento inicial, ele tem também um manual do discipulador. E esse manual do discipulador é uma ferramenta preciosa que vai te auxiliar a acompanhar a pessoa, o membro que você vai estar instruindo através desse livrinho inicial, desse acompanhamento inicial. Amém? Nós temos a foto desse livrinho aí no telão, para quem não conhece. Esse com a faixa azul é o do discípulo. Esse aqui é o do discipulador. E existe diferença entre um e outro, tá certo? O livro do acompanhamento inicial, ele é destinado para o novo convertido. Existem tantos pastores que já testemunharam sobre a profundidade desses básicos princípios. Apesar de serem princípios muito básicos, eles são muito profundos para a vida do novo convertido, daquele que decide se tornar membro na Paz Church, mesmo que já seja um cristão de muita idade, digamos assim, né? O que acontece, amados, é que hoje em dia a gente tem muitas igrejas que não trabalham com escola ministerial. Nós temos, graças a Deus, a EMP,
que é a Escola Ministerial Paz. Nesse contexto de pandemia, eu acredito que muitas pessoas deixaram de aproveitar melhor a EMP porque as aulas ficaram online, né? Muita gente se inscreveu em todos os cursos da EMP. E essas pessoas, com certeza, elas foram muito, muito abençoadas. Eu fiz 2 desses cursos só esse ano de 2021. Né? Então, eu queria te estimular, quando abrirem as inscrições para as próximas turmas da EMP no próximo ano, não deixe de se inscrever, tá certo? Então, as pessoas, elas se convertem e elas ficam muito vulneráveis às mensagens que estão sendo disponibilizadas aí na internet, e tem todo tipo de mensagem. Eu ouço tantos pastores tão preciosos na internet, mas são muitas mensagens que edificam tanto a minha vida, tá? Mas quando a gente foca só nessas mensagens, a gente deixa a desejar no alicerce, nos conhecimentos básicos, nos ensinos básicos da vida cristã. E é por isso que esse primeiro nível do discipulado, eu entendo que ele deve ser complementado também com a classe da nova criatura, que é exatamente um curso da EMP que é destinado para novos convertidos, pessoas que estão vindo membrar na nossa igreja, mesmo que ela já tenha uma história, uma caminhada já duradoura, digamos assim, com Cristo, tá certo? Nós precisamos entender o seguinte: esses alicerces, esses princípios básicos, eles funcionam como a estrutura do alicerce de uma casa. Se você constrói uma edificação sem garantir uma base sólida, forte, pode ser que essa estrutura fique muito vulnerável e ela venha desmoronar com qualquer tipo de vento, com qualquer tipo de tempestade. É por isso que tem tantas pessoas que são tão vacilantes na sua caminhada cristã, porque elas deixam a desejar na formação desses alicerces, das bases sobre as quais ela vai edificar a sua vida cristã. Então, muitas vezes, existem perguntas simples, básicas, que muitos cristãos não sabem responder. E nesse acompanhamento inicial, muitos desses questionamentos básicos, eles são respondidos. Amém? Então, esse acompanhamento inicial é importantíssimo. E ele precisa ser usado. Nesse manual do discipulador, ele tem dicas complementares de como você, que vai estar instruindo o novo convertido ou o novo membro da Paz Church, a conduzir a realização, a execução, não é? Porque lá nesse acompanhamento inicial, ele tem várias tarefinhas, tem várias partes que você precisa ir consultar a Bíblia. Você vai começar a ter entrosamento com a Bíblia, intimidade com a Bíblia, vai começar a conhecer os livros e você vai ter facilidades no manuseio. E nesse manual do discipulador, ele traz dicas preciosas, por exemplo, de questionamentos que você pode fazer. Ele tem lá, para o seu final, como você, depois que encerra esse livro, dá continuidade no discipulado de mulheres, jovens, homens, de forma específica, não é? E isso é muito tremendo. Então, esses livros, eles vão nos ajudar a garantir que nós vamos passar esses princípios básicos para os novos convertidos. E nós queremos ser muito fiéis nisso. Nós queremos, de fato, garantir que as pessoas estejam praticando esse livrinho. Queridos, olha, eu já li esse livrinho algumas vezes. E eu já preparei várias mensagens consultando esse livrinho do acompanhamento inicial. De fato, você nunca pode deixar de ir lá e consultar esse livrinho do acompanhamento inicial, porque são princípios que você precisa carregar para a sua vida inteira. Amém?
O segundo nível, tá? O segundo nível do discipulado é o discipulado do membro da célula. Escute, esse primeiro nível do acompanhamento inicial, a pessoa está chegando na igreja, ela talvez está tendo os primeiros contatos com a vida cristã. Essa pessoa, ela ainda nem conhece muito bem qual o propósito de Deus na vida dela. E esse discipulado não pode ser um peso na vida das pessoas. Tem que ser algo leve. Nós precisamos levar a vida com leveza. Esse segundo nível, ele já começa a ser algo mais intenso, digamos assim, né? Nós sabemos que nem todas as Paz Church chamam as igrejas nas casas de célula. Por exemplo, a Paz Church de São Paulo chama célula de life group, grupo de vida. Outras igrejas chamam de grupos familiares. Outras chamam simplesmente de pequenos grupos. Mas sabe de uma coisa? Que o nome não importa tanto. O que importa é exatamente o propósito, amém? O que importa e faz a diferença não é como nós chamamos a igreja na casa, qual a nomenclatura que nós usamos. O que importa e faz a diferença é o propósito de cuidar bem de todas as ovelhas que Cristo nos confiou. Então, nesse discipulado, escute, de membro da célula, nós queremos enfatizar que a maneira principal de realizar esse discipulado, esse cuidado, é através do pastoreio eficaz. O líder da célula, o líder desse pequeno grupo, ele é o pastor dessas ovelhas, dessas pessoas. Então, se você é um discipulador na sua célula, mas você não é o líder da sua célula, você precisa entender que você precisa assumir, na verdade, você está assumindo essa responsabilidade de ajudar o seu líder de célula a garantir um bom pastoreio para as ovelhas da sua célula. Amém? Então, o nosso discipulado, o discipulado da Paz Church, voltado para o membro, que é apenas um membro, em um sentido, como é que eu posso dizer? Um sentido mais exato da palavra, ele é um membro, é por meio desse pastoreio eficaz, onde o líder da célula, ele tem, ou espera-se que ele tenha, um coração de um bom pastor, que dá a sua vida pelas ovelhas, amém? Ele se conhece, ele conhece as ovelhas pelo nome. Tem muitos de vocês aqui que eu sei o nome, mas tem muitos que, infelizmente, eu não sei. Mas, com certeza, o líder da sua célula, ele sabe o seu nome. Você está vendo a proximidade, o cuidado que gera? O líder da célula, através desse discipulado do membro da célula, ele treina auxiliares, escute isso, para ter esse mesmo coração pastoral. É através desse discipulado, desse pastoreio eficaz da liderança da célula. E sabe, queridos, esse momento aqui, se você é um líder de célula e você mobiliza a sua célula para estar no Tadel, você vai estar ajudando os membros da sua célula, mas você também vai estar se ajudando. Porque tudo isso que está sendo conversado, o seu liderado, o membro da sua célula, a sua ovelha, ela já está internalizando essas verdades. Ela já está tendo revelação dessas verdades, e você, quando for treiná-la, quando você for ter um tempo mais intenso com ela, pessoal com ela, ela já vai ter essas verdades no seu coração. Então, isso vai potencializar a formação do líder em treinamento, tá? Então, ainda falando sobre o discipulado do membro da célula, nós também temos outro tipo de discipulado, um discipulado mais intenso. Existem alguns membros da célula que não são líderes. Nós precisamos reconhecer, tem pessoas que olham e dizem, cara, eu não tenho desejo de me tornar um líder de célula.
Eu sempre gosto de compartilhar com os irmãos que uma vez, há um tempo atrás, um irmão, ele se envolveu muito no trabalho dele, muito dedicado ao seu trabalho, e isso é muito legal, a gente precisa ser dedicado ao nosso trabalho. Mas ele acabou se distanciando um pouco da liderança que ele desenvolvia. Ele tinha várias pessoas debaixo da cobertura dele. Mas ele achou que era um tempo dele se dedicar ao profissional dele, e ele acabou deixando a desejar nesse cuidado, e, consequentemente, isso trouxe um esfriamento para a vida cristã dele. É impressionante, queridos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E tempos depois ele voltou. E aí a gente conversando, ele disse: pastor, eu quero voltar, mas eu não quero me envolver no cuidado com as pessoas. Aí eu olhei para ele assim, com muito carinho, acolhi aquilo que ele falou e disse: meu amado, eu preciso ser sincero com você. Uma vez que você tem o Espírito Santo dentro de você, cultiva relacionamento com Ele, a vida de Jesus, ela começa a ser amalgamada com a sua vida, você se torna um com Cristo, não tem como você não ter compaixão, você não amar, você não desejar ver as pessoas crescendo em Deus. Então, você pode até falar isso, mas se você, de fato, for ser intenso nessa busca por mais de Deus na sua vida, desejar cuidar dos outros vai ser algo muito natural. Você vai começar realmente a ter paixão pelas pessoas, tá certo? E aí, meus amados, dentro desse contexto de célula, nem todos esses membros, eles necessariamente são novos convertidos. Não é? Eles não necessariamente são novos convertidos, mas eles precisam desse cuidado intencional através do pastoreio da célula. Então, se alguns membros, seja ele não tendo interesse em assumir funções de liderança, seja ele um membro já antigo na célula, mas que não deseja um discipulado mais intenso, digamos assim, talvez podem surgir demandas na vida desses membros da sua célula que exija de você um cuidado mais próximo, um pastoreio mais intencional, digamos assim. O irmão da sua célula, mesmo que ele não queira ser um líder de célula, mesmo que ele já venha na caminhada há muito tempo, eventualmente ele pode passar por uma crise no seu casamento, ele pode ter um problema na criação de um filho, ele pode estar passando por alguma dificuldade, e você vai precisar fazer esse discipulado, esse pastoreio mais intencional, mais de pertinho, amém? E aí você precisa dar esse suporte. E uma vez que esse problema foi superado, aí você deixa a pessoa, não é que você vai deixar a pessoa mais à vontade, porque ela já deve estar bem à vontade, não é? Aí você vai poder, de repente, se dedicar mais a outras pessoas, amém? Então, no caso da pessoa querer ajuda, isso aqui é muito importante, você precisa se disponibilizar a ajudar, se você puder, tá certo? Agora, uma coisa que eu tenho entendido, e isso tem tirado uma sobrecarga tão grande da minha vida, e eu aprendi isso com a nossa liderança, nós não devemos lançar pérolas aos porcos. Existem pessoas que, de fato, elas não querem. E às vezes você fica exaustivamente insistindo em cuidar daquela pessoa. Você fica contando o nome dela na célula, orando por ela constantemente, e essa pessoa sempre te dá um traço. Ela já está com 6 meses que não vai para a sua célula, e você continua com aquele peso. Meu Deus, eu sou o pastor dessa ovelha, ela não vem mais para a célula, não está indo mais para a igreja, e você continua, né, com aquele... Não, queridos. Se a pessoa não quer, libere a pessoa. O que ela não pode é sentir que você está largando mão dela. Não faça isso.
Se você tem um coração de bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, você vai se apegar à palavra de Deus. E o que é que a palavra de Deus diz? Por nossa consciência para com Deus, é louvável que soframos aflições mesmo que injustamente. Por mais que você ame muito e a pessoa não quer, você precisa continuar amando. Agora, você não precisa ter um peso na sua vida porque a pessoa não quer. Esquece o cara? Não vou esquecer a pessoa. No dia do aniversário, mando os parabéns. De 15 em 15 dias, mando uma mensagem: ô meu irmão, você é tão precioso. Peço para o líder da célula fazer o mesmo, quando é necessário, porque muitas vezes o líder da célula já está fazendo isso. Mas você não pode ter um peso, porque alguém decidiu não caminhar mais com você. Você precisa se avaliar. Poxa, será que eu não negligenciei nesse cuidado com essa vida? Será que eu não pisei na bola no cuidado com essa pessoa? Você vai ter que se avaliar. Amém? Sempre existirá alguém que não vai ser líder, que não quer. Porém, sempre vai haver pessoas que dizem: eu preciso de ajuda. E a gente precisa estar preparado para isso. Amém? Desse discipulado mais intencional. Não precisa, escute isso, não precisa fazer reuniões semanais ou quinzenais com esse tipo de discipulado. Não precisa, tá? Porém, você vai ajustando com aquela pessoa que está precisando desse apoio para se encontrar até, como eu disse, que o problema seja solucionado. Tá bom? É um discipulado, digamos assim, esse mais intenso, da pessoa que está precisando de ajuda, mas não é líder, não está envolvido em ministérios profundos. Esse é um discipulado mais temporário, digamos assim. Porém, o pastoreio é constante, tá certo? O pastoreio é constante. Terceiro nível de discipulado. Aqui, nós tratamos do discipulado profundo para discipuladores e discipuladores em treinamento. Ah, meu irmão, aqui é diferente. Porque a pessoa que discipula outras, espera-se que ela faça isso porque é algo que ela desejou. Nada forçado dá certo. Uma vez que você desejou cuidar de outras pessoas, nós entendemos que é importante que você esteja sendo cuidado, que você esteja sendo acompanhado. Aqui entra um nível mais profundo. Alguém vai ter que assumir um discipulado com você, porque agora vai exigir de você um nível de transparência, um nível de relacionamento com o Espírito Santo mais profundo. Nesse caso, não será apenas o discipulado através do pastoreio da célula, pelo líder da célula, mas terá que ser algo mais de perto, algo mais tete a tete, corpo a corpo, para que a gente de fato possa estar sendo bem cuidado. Nesse nível, você já passou pelo nível de discipulado do acompanhamento inicial, você está vivenciando o cuidado através do pastoreio da célula, mas aí nós vamos mais além, nós vamos ter esse tempo semanal para garantir que não vai ficar nenhuma brecha, para garantir que você vai estar sendo bem cuidado. Esse discipulado deve ser feito regularmente. Nós, claro, não queremos colocar um peso, um fardo, um jugo sobre a pessoa. Tem que ser, se não for, toda semana está fora da visão, se não for toda semana, você vai ser disciplinado, se não for toda semana, eu não quero mais ser seu discipulador, tem que ser toda semana. A gente tem que tomar cuidado. O discipulado tem que ser algo prazeroso, tem que ser algo gostoso. Então, esses encontros semanais, se não dá para ser presencial,
faça pelo WhatsApp, nós temos as redes sociais, você está precisando abrir, conversar sobre algo urgente, tomar uma decisão relevante, você precisa de um aconselhamento, não deu para reunir naquela semana, faz uma ligação de vídeo. Tantos aplicativos que nós temos aí disponíveis, amém? Não deve ser algo que vai trazer uma sobrecarga no seu tempo. Nós até estimulamos as pessoas a discipularem. Claro que, por exemplo, nós temos solteiros que têm mais disponibilidade de tempo, ele pode estar discipulando mais do que 3 pessoas. Mas você que é casado, tem filhos, trabalha, a gente sabe que é puxado. A gente sabe que é puxado. Então, você pode ter aí 2, 3 discípulos. Eu não sugiro ter mais do que 3 discípulos, tá certo? Mas, se você puder achar, o ruim é quando você se disponibilizar a cuidar de muitas pessoas e, no final das contas, você não dá conta de cuidar bem de nenhuma delas. Aí fica realmente um negócio muito estranho, tá certo? Esse discipulado, esse nível de discipulado, escute, ele é contínuo, mas sem legalismo, com flexibilidade. Tem gente que é tão cri-cri com os outros, mas sempre quer muito desconto para ela, né? Sempre quer muito desconto para ela. O discípulo chegou atrasado no discipulado, e o cara é cruel, Caxias. Como é que você faz um negócio desse? Como é que pode e tal? E o cara está com 3 discipulados que o próprio discipulador falha com o discípulo, né? Ele quer muito perdão para ele quer muito desconto para ele, mas ele, em contrapartida, é muito cri-cri, é muito rígido com os outros, tá certo? E qual é o 4º nível de discipulado? Eu vou trazer hoje esses 4 níveis, e nos próximos TADEs, nós vamos poder nos aprofundar mais sobre o dia a dia do discipulado, sobre a dinâmica do discipulado, tá certo? O 4º nível do discipulado é o discipulado profundo para líderes de célula, supervisores, membros de ministérios profundos e pastores. Aqui já envolve muito mais coisas no contexto do discipulado, né? Esse já é um nível de discipulado muito profundo. Essas pessoas, elas estão envolvidas na linha de frente da igreja. É na linha de batalha, é lugar de guerra espiritual. Eu tenho muita pena das pessoas que querem fazer a obra de Deus sem depender do Espírito Santo, sem buscar o Espírito Santo, porque não dá conta, a coisa não flui, fica travado, se torna algo cansativo, se torna algo penoso demais, né? Então, nós queremos aproveitar e enfatizar que o discipulado, ele não deve ser algo pesado. O discipulado, ele não deve ser algo legalista. O discipulado, escutem, não deve sobrecarregar o tempo das pessoas. Eu sei que tem momentos que o discípulo está fluindo tanto, que você deixa de jantar com sua família, de repente, e fica até 1h da manhã, 2h da manhã, porque o discípulo quer, você tem que impor o limite, com muito amor e carinho. Claro que se for um caso de vida ou morte, que a pessoa está com a corda no pescoço, talvez vai demandar mais tempo e tal, mas, sabe, queridos, a gente precisa dar limites. Eu vou dar um exemplo para vocês. A nossa célula, nós fomos tão abençoados com os nossos membros das nossas células aqui em Itapipoca. Eu não sei se é porque a gente ensinou isso, né? Mas quando a célula termina, dentro de 5, 6 minutos, a casa está toda arrumada. Mas não sou eu que arrumo, não é a Rose que arruma. O pessoal só ia embora depois que arrumava as cadeiras, lavava a louça, garantia que o lixo ia estar lá fora, varria a garagem da minha casa para ficar tudo limpo. Meu Deus. Eu era tão constrangido quando tinha a célula lá em casa que era assim.
Hoje é porque a gente não está tendo célula lá em casa por enquanto, né? Porque a gente multiplicou e as células foram para outros anfitriões. Mas sabe, queridos, é tão gostoso você liderar uma célula que as pessoas se envolvem nesse sentido também. Imagina você, líder de célula, você abre as portas da sua casa para receber a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, escute. E depois que termina aquele momento precioso e maravilhoso, você olha para a sua casa e diz: próxima semana tem que ter essa célula de novo. Foi tão gostoso a gente realmente compartilhar a palavra, a gente viver esse tempo. E a casa está melhor do que estava antes de começar a célula. Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. No discipulado não é diferente. Você, enquanto discipulador, você está acompanhando o seu discípulo, você ora pelo quê? Para que o seu discípulo rompa, para que o seu discípulo cresça. Olha que maravilhoso. O líder de sucesso é aquele que faz um sucessor bem-sucedido. Você está nesse contexto de discipulado, ensinando outros. Cara, que maravilhoso, que gratificante é ver o nosso discípulo crescendo, rompendo em todas as áreas. Meu Deus, no princípio ele trazia demandas tão simples que a gente olha assim, meu Deus, como é que a pessoa dessa idade sofre com um negócio desse? E aí passa-se o tempo do discipulado. Disciplina de filhos, queridos, é muito lindo de ver. Às vezes as crianças chegam, não tem quem possa, as crianças saem quebrando tudo, os pais não têm domínio sobre as crianças, e a gente começa a ensinar sobre disciplina dos filhos. Quando os discípulos colocam em prática, rapaz, eu fui um assim. Quando eu e a Rose, nós fomos apresentados à disciplina dos filhos, meu Deus, nós implantamos lá em casa o ICA. O ICA era a obediência. I de imediatamente, C de completamente e A de alegremente. A gente sempre precisa estar lembrando isso, até às vezes não olhar assim de... E aí, vai esperar para a disciplina para poder realmente fazer o que tem de ser feito, né? Mas os nossos discípulos, eles também são disciplinados com muito amor e carinho, né? A gente às vezes dá um puxãozinho de orelha no nosso discípulo. Quando ele se submete, é uma bênção. Quando, de fato, ele entende que o discipulador dele é uma autoridade sobre a sua vida, instituída por Deus, alguém que realmente vela pela vida dele, esse discípulo, cara, a tendência é, de fato, ele romper. E eu aprendi isso e eu quero dizer isso para vocês. Dentro do contexto de discipulado, a maior diferença no discipulado, quem faz, sabe quem é? O discípulo. O discípulo. Um bom discipulador faz diferença? Faz. Um discipulador que tem vida de consagração, de oração, faz muita diferença. Mas quem garante um discipulado poderoso e eficaz é o discípulo. Outra, o discípulo ele não pode depender do discipulador. Por isso que eu digo, se você veio a esta igreja, para congregar nessa igreja por minha causa, é provável que você vai sair dessa igreja por minha causa. Você tem que estar aqui por Jesus, não é por pessoas, porque as pessoas vão te decepcionar. Então, você, enquanto discípulo, se você depende 100% do seu discipulador, acontece, por exemplo, do seu discipulador ir para outra cidade, e ele tem que passar um mês fora, e de repente você não consegue reunir com esse discipulador por um mês, você vai se desviar por causa disso? Não. Aí é que você tem que ser mais intenso na busca de Deus para a sua vida, não é? Não é porque você tem um discipulador que não lhe atende do jeito que você quer, que você vai sair trocando de discipulador. Consulte a ele, será que ele não está precisando da sua ajuda também? Será que não chegou a hora de você botar ele no braço junto com você e caminhar junto com ele? São muitas situações que nós vamos estar conversando no futuro, em nome de Jesus. Então, nesses casos do discipulado de pastores, de líderes, realmente, nesses casos, ele pode ser feito por telefone, tá certo? De repente, pode até ser cancelado em algumas semanas. Talvez o seu discípulo tirou férias, passou um ano puxado de trabalho e desejou viajar com a família. Isso não quer dizer necessariamente que você vai passar a semana sem falar com ele,
Mas você não pode impedir o seu discípulo de viajar de férias, porque tem um discipulado naquela semana. Esse nível de discipulado, nós conversamos muito também sobre assuntos ministeriais, coisas do dia a dia da igreja, que vai muito além da sua vida pessoal. Você, como um líder, precisa conversar algumas coisas do dia a dia, da sua lida, no contexto de ministério. Amém? Por tudo isso que nós conversamos, meus amados, a fidelidade, a regularidade no discipulado, nós precisamos levar muito a sério. A gente precisa, de fato, levar muito a sério. Mesmo que a gente não queira colocar peso, regras religiosas sobre as pessoas, nós queremos levar muito a sério e garantir que esse discipulado, ele tenha qualidade. Que nós possamos ser fiéis no discipulado. Essa ferramenta, ela é muito, muito, muito poderosa. Amém? Deixa eu te dizer, por muito tempo, só para encerrar, já passamos do horário. Por muito tempo, o desejo de cuidar bem das pessoas fez com que a gente fosse muito cri-cri, digamos assim. Cri-cri até além da conta. Todo mundo da igreja precisava ser discipulado. E isso trazia uma pressão muito grande para o líder de célula, porque o líder de célula tinha que garantir que todo membro da célula dele fosse discipulado. Só que, muitas vezes, a gente não tem uma quantidade de discipuladores para todas as pessoas. Na realidade, tem pessoas que querem o discipulado porque fazem parte de uma igreja que tem a visão do discipulado, mas sequer sabem o que é discipulado. Quer ver pior? Tem pessoas que não sabem nem o que é discipulado, estão sendo discipuladas e ainda estão discipulando outras pessoas. Onde é que isso vai parar, meu Deus do céu? Por isso que nós precisamos resgatar o discipulado através do pastoreio da célula. Isso a gente já vem há alguns anos fazendo. Mas você que ainda não tinha sido apresentado a essas quatro formas de discipulado, hoje, saiba que não é o fato de você estar fazendo parte, você ser parte da Paz Church, que te obriga a ter um discipulado 1 a 1. Quando você entende a importância e a profundidade desse discipulado no crescimento da sua vida pessoal, e você desejar isso, nós sonhamos muito que um dia todos que fazem parte dessa igreja possam ser discipulados 1 a 1. Esse é o nosso desejo. Já pensou todos os membros dessa igreja desejando e vivendo esse 4º nível do discipulado? Todos os membros dessa igreja envolvidos no cuidado de outras pessoas, envolvidos, de fato, nos ministérios profundos. Meu Deus, quantas e quantas pessoas nós vamos alcançar para Jesus e garantir que vamos cuidar bem delas, não é? Deus é muito bom. Vamos ficar de pé para a gente orar.